Nunca pensei que fosse trabalhar no Japão. Não falava japonês. Sofri muito no primeiro ano, porque com essa cara de japonesa. E é nesse curso que você vai poder educar os alunos sobre esses problemas que você está tendo no Japão. Essa discriminação, essa falta de respeito a outras culturas e tal. Oi, gente, hoje eu tô com uma pró-reitora que é brasileira de uma universidade do Japão e ela vai se apresentar pra gente. Bom dia, meu nome é Maria Shigemi Ichiyama, sou brasileira, já estou aqui trabalhando aqui no Japão, nessa universidade que se chama Josai International University, em Chiba, há 32 anos, desde o ano da fundação da universidade. Muito prazer. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente, aqui no Japão ou no exterior, no Brasil também? Ok. Quando eu estava fazendo faculdade em São Paulo, eu fui fazer um curso no exterior, né? Fui nos Estados Unidos por um curso de 3 meses, depois voltei para um curso de 1 ano sobre metodologia educacional. No final, resolvi fazer mestrado e doutorado também na mesma universidade, que era a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em Riverside. Daí depois, quando eu estava trabalhando, estudando lá, me ofereceram este emprego aqui na Josai International University, que na verdade ainda não existia, e eles queriam que eu viesse para ajudar com o que eles chamam de Curriculum Development, né, para desenvolver o currículo da universidade. Então eu assinei um contrato de 1 ano. Daí vim, fui assinando mais contratos e estou aqui já há 32 anos. Comecei como professora de inglês, isso era em 1992. Em 1996, eles criaram esse departamento que se chama Department of International Exchange Studies, onde eu já dou aula desde 1996, e depois criaram cursos de mestrado, então hoje em dia eu também dou aula no curso de mestrado. Eu fui diretora do Centro de Línguas aqui dessa universidade por 15 anos, então sempre estive envolvida com os cursos de língua e também com os contratos de intercâmbio com as escolas no exterior, né? Então, essa é a minha área. Hoje em dia a gente tem alunos do Brasil também, do Peru, México, de vários outros países. É muito bom. E sempre foi o seu plano trabalhar no exterior, vir pra fora do Brasil? Nunca pensei que fosse trabalhar no Japão. Não falava japonês, sabia algumas palavras, é lógico, meus pais eram japoneses, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que eu ia receber uma oferta de uma universidade no Japão. Então, sofri muito no primeiro ano, porque com essa cara de japonesa, como professora, todo mundo imaginava que eu ia dar aula em japonês. E eu, né? Falava, hello everybody, good morning, I don't speak Japanese. Então eu sei que no começo alguns alunos me testavam, sabe, para ver se eu estava falando a verdade ou não. Falavam umas coisas absurdas perto de mim, como eu não reagia, depois eles me contaram. Ah, a gente viu que era verdade mesmo, você não sabia falar japonês. Eu só sabia o vocabulário básico que a minha mãe usava em casa quando falava de comida. Tipo, eu sabia o que era onigiri, manaitá, shukudai, urusai. Né? Mas eu sabia palavras também que não são mais usadas no Japão. Então foi uma coisa terrível. Como aqui o pessoal não falava muito inglês há 32 anos atrás, o pessoal do escritório, eu fui ao banheiro um dia e não tinha papel higiênico. Daí eu fui lá no escritório com o meu japonês terrível. Eu sabia que kudasai quer dizer please, por favor, né? Daí eu fui lá no escritório e bati assim, falando, sumimasen, benjogami kudasai. Nossa! Eles ficaram em pé, né? E vieram correndo e falaram, sensei, sensei, não, 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 bats, bats, bats. Não pode falar assim. Eu falei, nossa, tem que falar o quê? Daí eles falaram, toireto peipa kudasai. Mas a minha mãe nunca falou toireto peipa. Entendeu? No Brasil, nunca tinha ouvido falar de toireto peipa. O pessoal falava benjogami. Mas não Então, tá errado, né? não tá errado, né? Daí eu falei, daí eles falaram, não, não, não. Então, várias vezes eu tentava sobreviver com o japonês que eu escutei no Brasil, mas raramente deu certo. Mas aprendi. Mas hoje, qual que é o seu nível de Nihongo? Hoje você consegue dar aulas em Nihongo, em japonês aqui para os seus alunos? Hoje, fora o mestrado e a aula que chama International Communication, todas as outras aulas eu dou em japonês. Nossa. Demorou assim uns 2 anos para eu ter um pouco de achar que
a minha aula hoje foi boa. Eu consegui dar uma boa aula em japonês. Demorou, acho que 2 anos, quase 3, sabe? Para eu achar que o nível da aula foi bom. Mas foi rápido 2 anos Sim, para dar sim. uma aula em japonês, né? Sim, sim. Mas é porque, né, você ter essa fisionomia de japonês te força, né? A aprender mais Sim, rápido do que sim, os outros colegas que são do sim. Canadá, né? Com os outros colegas do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, eles falavam uma palavra em japonês, todo mundo falava Sugoi, Sim. subarashi. Eu falava, mas ninguém falava nada. Ou achava, nossa, como o seu japonês é ruim, né? Então, essa expectativa é diferente, né? Então, eu acho que me forçou a aprender mais. Eu também queria conversar com os meus parentes, né? E eles não falavam inglês, nem português. Então, cada viagem que eu fazia para Kyushu para visitar meus avós, eu tentava me preparar um pouco melhor para mostrar foto, falar do meu emprego e tal. E todos esses anos aqui no Japão, qual foi a sua maior dificuldade ou as maiores dificuldades aqui? Aqui, para falar a verdade, a maior foi no primeiro ano que eu estava aqui, pela falta de japonês e pela falta de outros brasileiros. Tinham outros brasileiros aqui na região de Chiba, mas eles trabalhavam em fábricas, eu trabalhava aqui na JIU, não tinha como ter contato e tal. E a sociedade aqui da cidade achava que eu tinha que falar japonês. Então, para mim, tipo, a primeira vez que eu fui em Tóquio, na época, para pegar um trem, não tinha Suica Card. Você tinha que comprar aquela passagem, né? Aquele negocinho pequenininho. Então, você tem que comprar no valor certo. Então, eu queria ir de Tóquio ao Omotesando. Só que o Omotesando eu não conseguia achar em lugar nenhum. No mapa. Daí, eu fui lá e perguntei pro Ekin, Sumimasen, quanto é daqui até Omotesando Eki? Daí, ele fez uma cara bem feia, me olhou de cima a baixo e falou, tá escrito lá. Essas coisas me davam tanta raiva, porque eu queria responder e falar, nossa, senhor, se eu soubesse ler, eu não ia te perguntar, né? Mas eu não conseguia falar isso, sabe? Então foi um ano assim, tipo, quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, o senhor falou assim para mim, em inglês, você é de onde? Eu falei, sou do Brasil. Daí ele falou, ué, mas aqui tá escrito que você é professora de universidade. Eu falei, sou. Daí ele falou, com que direito você está aqui em Chiba? Você está tirando o emprego de um japonês. E você é filha de japonês que deixou o Japão, steta, Nihon, steta Nihonji, né? Que, assim, que abandonou o Japão, foi para o Brasil e agora, porque a filha tem um bom emprego, com que direito, sabe? Então, o primeiro ano, como eu não estava preparada para esse tipo de comentário, eu sofri muito, porque eu não sabia, não conseguia falar em japonês, sabe? Então, eu falava inglês, mas não tinha reação nenhuma, né? Então, o primeiro ano foi o pior ano, sabe? Depois, eu comecei a responder, fazer algumas perguntas, né? E explicar mais coisas, daí tudo começou a melhorar. E nessa época, principalmente no primeiro ano, o que te motivou a continuar aqui no Japão? Porque eu entendo que poderia voltar para o Brasil, tentar começar, né? Já tinha uma carreira, um histórico. Então, o que te motivou a continuar no Japão? Realmente, eu pensei em ir embora no segundo ano ou terceiro ano, mas quando eu estava para assinar o terceiro contrato e ir embora, eu conhecia um professor que chamava Kumatori Dani Sensei, e ele me falou, olha, essa universidade vai criar um curso novo que chama Kokusai Koryugaka, que é tipo Relações Internacionais, mas é um nome um pouco diferente, né? E esse curso não existe no Japão, vai ser o primeiro curso do Japão, e é nesse curso que você vai poder educar os alunos sobre esses problemas que você está tendo no Japão. Essa discriminação, essa falta de respeito a outras culturas e tal. Então, esse é o curso que você tem que trabalhar comigo. Então, ele foi founding member, daí eles fizeram todo o processo do Ministério da Educação para o curso ser aprovado, e foi aprovado. Então, ele começou a contratar professores para vir dar aula nesse curso, queria que eu ficasse como founding member desse curso, e ele falou, é isso que está faltando no Japão, ver esse tipo de educação e tal. E daí eu falei, nossa, vai ser ótimo então poder dar aula de International Communication, Cultural Understanding, essas coisas, né? Daí eu decidi ficar por causa dele, e porque esse curso foi criado aqui no Japão e aqui na JIU. Infelizmente, esse professor faleceu com 48 anos. No ano que o curso ia começar, ele faleceu de câncer
E ele e a minha mãe nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, assim, uma Foi um coincidência, sinal, assim, né? sabe, um sinal, e ele faleceu de câncer, então foi uma coisa muito triste, mas eu decidi que o que a gente tinha trabalhado junto para começar o curso, eu tentaria ficar por pelo menos 4 anos. Nos primeiros 4 anos, até a primeira turma se formar, eu ia fazer o que ele tinha me ensinado, o que ele queria, né? Que eu ensinasse para os alunos aqui do Japão. Então eu fiquei por causa dele e foi muito bom a missão que ele tinha, a visão que ele tinha da educação do japonês era muito boa. E no final, depois disso eu me casei e fiquei aqui para sempre. E o que mais você gosta aqui da universidade, do Japão como um todo? Da universidade eu gosto porque é uma universidade muito nova, né? Só tem 32 anos. E aqui no Hum. Japão é assim, a pessoa fala muito, por exemplo, da Tokyo University, a Universidade Sim. de Tóquio, da Kyoto University, da Keio, tudo é muito brand, né? É Sim, brand sim. university, quero ir nas universidades que são como. Então, a gente começou do zero, mas a gente começou com uma missão international, né? A missão dessa universidade ser a universidade mais internacional de Chiba. E Uhum. eu acho que a gente, nesses 32 anos, a gente atingiu o nosso objetivo. E eu adoro ter alunos de vários países do mundo, mas alunos do Japão que vêm de tem background em várias áreas diferentes e que são diferentes, né? Então, aqui na GIU, a gente quer enfatizar a importância de você aceitar as pessoas que são diferentes de você, sabe? E isso é um problema social no Japão, Sim. principalmente nas escolas de ensino fundamental. Então, aqui a gente quer que venha aluno que sempre teve dificuldade na high school por algum motivo, ou tem pais do Peru e a mãe é da Rússia, sabe? Alunos com backgrounds bem diferentes Uhum. e virem aqui e acharem que aqui é um bom lugar para aprender, para virar uma pessoa melhor. Então, eu gosto muito dessa universidade pelas oportunidades e pelo tipo de aluno que a gente tem, sabe? Então, se eu não for mandada embora, eu pretendo me aposentar aqui. Legal. Eu entrevistei uma estudante também, que os pais eram brasileiros, e ela falou muito sobre isso dessa universidade, né? Que aqui, como muitas pessoas têm esse mesmo background, que os pais vieram de nacionalidades diferentes, e na universidade ela consegue encontrar com diversas culturas, ela se sente incluída aqui na universidade. Eu acho que é exatamente essa uma das missões da universidade, né? Sim, Muito sim. legal. E eu gosto muito de é, estar com os alunos de primeiro ano, do primeiro ano até a pós-graduação, né? Então, a porta está sempre aberta e eles, sabe, se encontram, se comunicam. Eu tento criar um ambiente que não existe em outras universidades, nem no exterior e nem no Japão, sabe? Onde eles podem se encontrar, podem sempre vir aqui para perguntar do que quiser, pode comer biscoito se quiser. Tem gente que vem de Okinawa, de Tóquio, tem gente que vem do Vietnã, se sente sozinho de vez em quando, tal, mas sempre tem um. Aí em japonês a gente fala ibasho, né? Para ver, perguntar, conversar, almoçar, né? Sempre. E o que foi o mais importante para conseguir construir essa carreira aqui no Japão? Saiu de professora e agora está na pró-reitoria. Qual que foi o mais importante para conseguir chegar onde chegou? Eu acho que a dedicação ao trabalho, né? Eu sempre trabalhei para a JIU, mas eu acho que eu sempre tive orgulho de ser uma professora daqui. Então, quando a gente foi tentar ter intercâmbios, por exemplo, no Canadá, na Polônia, né? Viajei muito para a Polônia, para a Hungria. Você tem que ir com o espírito que eu estou representando a JIU, mas confie em mim, por favor, né? E vamos desenvolver programas educacionais juntos, né? Então, eu acho que como eu me sentia em relação à JIU e o que eu pude passar para as outras universidades foi o que mais me ajudou na minha carreira, eu acho. Né? E os alunos, é lógico, que escolheram a JIU. Se nenhum aluno escolhesse a gente não estaria aqui hoje, né? E qual que é o conselho para as pessoas, para os jovens assim que estão na dúvida sobre estudar, não estudar, entrar numa universidade? Qual que é o conselho que você daria para eles? Nossa, ter essa dúvida é uma coisa assim inacreditável. Eu acho que se você tem boa saúde, tem uma escola disponível, eu acho que você não tem que pensar duas vezes, né? Estudar é assim um privilégio. É um privilégio que a gente tem
Eu tive esse privilégio no Brasil, porque os meus pais trabalharam muito como imigrantes do Japão, mas me deram essa oportunidade e fazer faculdade, para mim, era um privilégio e era uma coisa que eu achava que eu teria que fazer para ajudar a próxima geração Uhum. dos brasileiros, dos Nikkeis, todo mundo, né? A gente tendo o privilégio de estudar e contribuir com alguma coisa a mais para a sociedade é muito bom. Eu acho que se você está com boa saúde, você não tem que ter dúvidas. Tem escolas para todos. Não pense duas vezes. E para entrar no mercado de trabalho, assim, você conseguiu entrar aqui na universidade? Eu sei que foi no comecinho mesmo, mas para o pessoal que quer entrar e quer construir uma carreira aqui, qual que é o conselho que você daria? Em termos de área acadêmica, é difícil, né? Mas a gente, por exemplo, quando eu estou contratando pessoas, a gente faz o advertisement e a gente não define a cidadania da pessoa, né? A gente não fala, olha, só vou contratar americano, só vou contratar tal nacionalidade. Então, eu acho que a pessoa tem que ficar olhando esses sites onde a gente publica, todas as universidades publicam, não pode, né, escrever a nacionalidade. Então, se você quer dar aula na área acadêmica, procurar emprego na área acadêmica, esse tipo de site é bom. Agora, se for para você arrumar em outras áreas, eu acho que hoje em dia o Japão aos poucos está se abrindo, mas não saber o japonês não tem vantagem nenhuma para você, porque isso quer dizer que você não sabe da cultura, né? Também, né? Então eu sempre falo que se você é do exterior, a melhor coisa, o que você mais precisa fazer é aprender o japonês e a cultura, né? Quando você tem que usar esse tipo de japonês, em qual situação, Ah, sim. né? Daí você tem mais chances. Então, para encerrar, gente, tem mais alguma coisa que queira falar pro pessoal aqui? Olha, eu já dei aula para muitos Nikkei, Brazilian, Peruvians aqui na JIU, já conheci muita gente aqui no Japão. O meu conselho é sempre que você tenha orgulho das suas raízes, dos seus bisavós, avós japoneses que saíram daqui, ter mais um pouco de orgulho, né, do que eles fizeram para a gente. Eu sei que tem muitos alunos em várias universidades do Japão que escondem o fato de serem Nikkei Brazilians, né? Eles não querem que ninguém saiba. A gente tem alguns alunos aqui também que eu sei que os pais são brasileiros, mas eles pedem para eu falar, para não falar para ninguém, né? Então tem esse lado também que a gente tem que trabalhar. Tem os Nikkeis que estão aqui com filho de DKC que falam, não quero que ninguém saiba que meu pai trabalha na fábrica tal. Entendeu? Eu falei, esse tipo de vergonha a gente não pode ter nos nossos pais, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de orgulho e tentar eles estão fazendo isso para os filhos terem uma vida melhor, né? Então eu acho que é a nossa missão estudar, ter uma vida melhor e dar um apoio para os nossos pais e avós, né? Espero que se eu puder ajudar em alguma coisa, alguma informação que vocês precisem, por favor, me inscrevam. Maria, JIUACJP, estou à disposição. No que eu puder ajudar, pode me escrever, por favor. Arigatou gozaimasu. Então, gente, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição, depois vocês podem entrar em contato, né? Então, muito obrigada. E é isso, gente. Arigatou gozaimasu.